A Bíblia Sagrada no Novo Testamento nos apresenta o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. E João ele vai explicar a existência do Senhor Jesus de uma forma talvez diferente dos outros escritores do Evangelho de Cristo. E João ele vai dizer que no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então João ele já começa apresentando a existência de Cristo como um ser que não foi criado, mas um ser eterno, que sempre existiu. E no versículo 2, ele vai dizer que ele estava no princípio com Deus. Então, antes de todas as coisas existirem, ele já existia. Ele já estava com Deus. E no versículo 3, ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o que João está querendo dizer para nós, que antes de que qualquer coisa existisse, tudo que existe hoje quando se trata de universo, de ser humano, até mesmo de planetas, de constelações, antes da existência de tudo isso, Jesus já existia. Lá ele já era o Verbo de Deus, ele era a palavra de Deus. E isto João escreve para provar a divindade do Senhor Jesus. E no versículo 4 ele vai dizer que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então perceba que Deus cria o ser humano, e quando Deus cria o ser humano, ali Jesus estava participando desta criação, e eles criam o ser humano com o propósito de manter uma comunhão, um relacionamento com o ser humano. Porém, o pecado veio e quebrou esta comunhão, quebrou esta aliança. Este elo de aliança foi rompido por causa do pecado. E aí, o ser humano vivia nas trevas, longe da comunhão de Deus. Mas Jesus ele vem para religar o homem com Deus, reestabelecer uma nova aliança, trazer um novo mandamento, um novo princípio, para através disso, através da sua morte na cruz do Calvário, o ser humano conseguir outra vez entrar em comunhão com Deus, através da fé em Cristo Jesus. E a vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então ele é a luz que brilha indicando o caminho da salvação. Percebo que no versículo 5, para concluirmos, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A ideia era apagar com a vida de Jesus, acabar com a vida de Jesus, era liquidar com a luz que brilhava em meio a este mundo de trevas. Mas Jesus mesmo lhe disse: eu estou dando a minha vida porque eu tenho o poder de reavê-la. Então Jesus ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a nós, tendo o poder de ressuscitar no terceiro dia e garantir para nós
que se crermos nele, através da nossa fé e de nós seguirmos ele, o caminho dele, a palavra dele, teremos a nossa comunhão com Deus garantida, e isto se chama a vida eterna.